Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa e esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Hoje estamos aqui meio que improvisados, fora do nosso estúdio, mas nem por isso deixaremos de falar sobre o Botafogo e a péssima partida do Glorioso ontem no estádio Newton Santos contra o bom time do Cruzeiro. Um dia difícil para os torcedores do Botafogo que se deslocaram da sua casa para o estádio Newton Santos e saíram de lá praticamente meia-noite sem garantia até mesmo de condução, né, de serviço público, de serviço de trem para chegar nos seus lares, cara. E o Botafogo nos faz esse papelão de jogar uma partida completamente sem inspiração, principalmente dos setores do meio-campo e defensivo, as laterais nem se fale, cara. Ontem foi um show de horrores do jogo do Botafogo. Para achar algo positivo nessa partida, tem me dado muito trabalho de pensar em algo que tenha sido algo de bom nessa partida. A única coisa que eu consigo imaginar de ter visto o jogo que pode ser algo positivo nisso é a dupla Tiquinho e Igor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Bom, o Botafogo teve um início de partida muito desastroso para mim, um dos piores do Botafogo no campeonato, no ano. Foi um início de partida muito ruim que eu não via o Botafogo fazer há muito tempo. Parecia que os jogadores estavam completamente desconcentrados, cara. Isso até mesmo antes do gol do Cruzeiro, a gente já via um Botafogo meio que muito desentrosado, muito desorganizado e o Arthur Jorge errou na escalação do Botafogo. Bom, na entrevista antes, né, e pós a partida, ele diz que não poupou jogadores, que não há jogadores reservas ou titulares, são todos jogadores titulares, e ele achava que aquele time era o melhor time para enfrentar o Cruzeiro. Com isso, né, se ele acreditava que aquele time era o time melhor para enfrentar a rápida equipe do Cruzeiro, eu preciso discordar com todo o respeito do Arthur Jorge. Obviamente, tem crédito na casa, é o treinador, né, tem um conhecimento, mas errou na escalação do time de ontem. Um time, né, para enfrentar uma equipe rápida como a do Cruzeiro, que ia jogar nos contra-ataques contra a equipe do Botafogo, não poderia ser uma equipe tão lenta, principalmente nas laterais. Armar um time para se defender de uma equipe veloz, de uma equipe que jogaria, né, na contraposição do jogo do Botafogo, escalando Lucas Halter, Marçal, Danilo Barbosa e Oscar Romero, é um erro de escalação. Obviamente não conseguiu compreender como o Cruzeiro joga. Você pega ali no primeiro gol do Botafogo, você vê o Marçal avançando para fazer uma pressão lá na defesa do Cruzeiro, que quando eles saem tocando a bola, o Marçal não consegue retornar para poder ocupar o seu espaço, e o Tietê, que deveria estar fazendo ali a cobertura daquele espaço, também não está naquela posição. Então, fazer uma pressão alta com um time lento contra um time que joga no contra-ataque é um erro de escalação. Arthur Jorge errou na armação da equipe e tudo que ele mexeu depois não resolveu o problema. Então, o Arthur Jorge teve o dedo do Arthur Jorge dessa vez, nessa partida foi um dedo podre. Escolheu errado o time inicial e quando mexeu não surtiu efeito suficiente para que o Botafogo buscasse a virada ou até mesmo um empate, cara. Seria algo positivo pelo futebol que o Cruzeiro estava jogando ontem. E por falar em Lucas Halter, já deu, né? Acho que já demos oportunidade demais ao jogador, já fomos carinhosos demais com o jogador, abraçamos o jogador no momento difícil, mas o cara levou o Botafogo a passar apuros em 8 partidas, cara, no ano. 8 partidas. Isso, cara, tira título de um clube. 8 partidas que você poderia ganhar e você perde ponto, pelo menos, não necessariamente a partida, mas perde pontos, isso tira o título lá na frente, cara. Faz falta esses pontos que são tirados pelo Halter lá na frente. E aí a primeira partida dele, depois de muito tempo, é esse desastre que a gente está acostumado. Um jogador completamente desligado, um jogador sem sangue. Eu falei ontem, a aura do Lucas Halter, ela me lembra a aura do Túlio Guerreiro, cara. Do Túlio Guerreiro, não, do Leandro Guerreiro. E já entrava em campo já derrotado, cara, e tal. Aquilo ali chama a energia para baixo. O time entra muito mal em campo, cara. No primeiro gol, ele erra. No segundo gol, ele fica de 4, cara. No primeiro gol foi um gol contra, praticamente. No primeiro gol, ele tem um cruzamento. Obviamente, erro do Marçal e do Tietê que não ocuparam o espaço. O jogador tá sozinho, cruza.
mas ele vai cortar a bola, ele corta a bola para dentro do gol. Para dentro do gol. Ele pichota a bola, ele chuta para lá, a bola vai para trás. Mostra a falta de qualidade técnica que tem o jogador para jogar na defesa de um time que quer ser campeão. Então não cabe mais Lucas Alto no Botafogo. John Textor precisa contratar urgentemente jogadores para ser titular, não é jogador para ser reserva. São jogadores para ser titular da defesa do Botafogo. No segundo gol, é um absurdo, cara. E aí eu vou compartilhar o erro do Lucas Alto com o Damian Soares, que todo mundo fala que é o cobra da bola, mas o cobra da bola ontem, em vez de cortar a bola e continuar a jogada, ele ficou chutando o jogador do Cruzeiro no chão, em cima do jogador do Cruzeiro, em vez de cortar a bola. O jogador do Cruzeiro, mais esperto do que ele, deitado no chão, deu uma assistência deitado no chão e não tinha ninguém para cortar, porque o Damian Soares estava preocupado em implicar com o jogador do Cruzeiro. Enquanto isso, enquanto o Damian Soares implicava com o jogador do Cruzeiro no chão e ele dava uma assistência, o Lucas Alto estava de 4 no chão assistindo tudo acontecer. Assim, não é possível que uma defesa que quer ser campeã tenha um zagueiro que faz um gol contra e depois, no segundo tempo, ele corta a bola e continua no chão esperando para ver o que vai acontecer. Ele não se levanta para tentar se posicionar, para sair de um possível impedimento, né, de condição de gol para o time adversário, ou para tentar fazer um bloqueio. Ele continua no chão. Se vocês virem o lance, posso até colocar a foto aqui para vocês. Se vocês virem o lance, ele está de 4 no chão, enquanto o Damian Soares está em cima do jogador do Cruzeiro, e o jogador do Cruzeiro está dando uma assistência para o jogador que chuta sem bloqueio, cara. Não tinha ninguém no gol, não tinha o John, não tinha o Lucas Alter, não tinha o Basto, e o Damian Soares estava brincando de implicar com o jogador adversário. Tudo errado, deu tudo errado no jogo de ontem, partida muito ruim abaixo do Botafogo, porém eu preciso destacar talvez a única coisa de bom nessa partida, tá? Talvez com muito esforço assim para tirar algo de bom dessa partida. Uma é o poderio ofensivo do Botafogo. O Botafogo jogando ali a sua pior partida do ano, produziu, cara, o suficiente para pelo menos empatar, até mesmo virar a partida. Produziu o suficiente lá no ataque, tá? Não foi pelo meio campo, não foi pela construção da jogada pela defesa, foi pelo o esforço do Tiquinho Soares e do Igor Jesus, que é uma dupla que vai sim dar liga no Botafogo muito breve, vão se entrosar. Igor Jesus quase fez um golaço ontem de um voleio com um passe do Tiquinho Soares, que jogou quase como um camisa 10, saindo bastante da área. Então assim, Igor Jesus, cara, vai ajudar muito o Botafogo. Consigo tirar essas duas coisas de boa. A dupla Tiquinho e Igor Jesus podem ajudar o Botafogo e vão ajudar o Botafogo. Igor Jesus é um bom jogador, cara, se movimentou bem, tá entregando tudo em campo. Quando entrosar, vai ajudar demais o glorioso Botafogo. Talvez tenha sido essa a única coisa boa e positiva nessa partida, e eu vou me esforçar muito para dizer que isso foi positivo, tá? Porque não fizemos os gols. E, infelizmente, numa noite de brilho completamente do Cássio, que contra o Botafogo vira, né, o Neuer. Impressionante como ele odeia jogar contra o Botafogo. Agora é um recado para a torcida do Botafogo, tá? 19 mil, né, presentes, 16 mil pagantes, não é um público de um líder do Campeonato Brasileiro, né? Sei que tá todo mundo chateado ainda sente a dor do ano passado, mas está na hora da gente tampar essa ferida e avançar, cara, em prol de algo maior. A gente não pode ficar vivendo no passado, não podemos ficar vivendo dores passadas. Precisamos avançar, lotar o nosso estádio, porque é importante, isso muda jogo, torcida ganha partida sim, tá? A torcida ganha partida, então precisamos nos atentar a isso. E o outro recado que eu tenho para dar é: não há terra arrasada, tá? O Botafogo iria perder uma hora ou outra, o Botafogo estava numa sequência de vitórias muito longas, tava a sei lá quantas partidas sem tomar gols, vinha ganhando, ia perder em algum momento. Não há terra arrasada. Quem quiser pular do barco, pula do barco agora. Mas o Botafogo, cara, precisa da sua torcida ao seu lado para que ele possa ter onde jogar em paz, pelo menos. Porque fora de casa, a gente joga nos domínios do jogador, do time adversário, a gente joga sob pressão da torcida adversária. Não necessita o Botafogo jogar com a pressão da torcida, da sua própria torcida na sua própria casa. Então é hora sim do botafoguense abraçar o seu time, que tem uma vitória em sei lá, uma derrota em sei lá quantas vitórias. Então assim, uma derrota iria acontecer uma hora ou outra. O placar de 3-0 é um placar que não era justo, tá? Não era justo. O Cruzeiro não produziu o suficiente para marcar 3 gols no Botafogo, e o Botafogo produziu o suficiente para virar a partida. Mas infelizmente o Cássio estava completamente invocado. Dia de Neuer
do Cássio. Ele pegou umas 4 bolas que em qualquer outro goleiro, em qualquer outra partida, ele não defenderia. O Botafogo teria virado a partida, tá? Mas isso não apaga a péssima partida do Botafogo e os erros do Arthur Jorge na escalação do time. Então, assim, sem terra arrasada, o Botafogo tem um jogo importante na terça-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil. É uma final, é dia de guerra. Precisamos abraçar os nossos jogadores enquanto há tempo e eles têm muito crédito na casa. O Campeonato Brasileiro ele só vai acabar em dezembro, tá? Então não vamos nos afobar, abandonar, pular do barco agora. Se você quiser pular do barco, cara, você pula agora. Mas aquele que não tem a coragem de enfrentar as dificuldades não merece viver as felicidades que um dia nós teremos como botafoguense. Então eu conto com vocês. Segue aí o Botafogo em Foco. Daqui a pouco tem mais um vídeo dessa aí, vai ser no nosso estúdio, tá ok? Então segue aí, deixa um comentário que a gente vai trocando uma ideia por aqui. Saudações alvinegra e ainda somos o líder, então segue o líder.